Olá! Você já se deparou com a pergunta de desejar ser como as outras pessoas à sua volta? Será que em algum momento você já sonhou em ser como o seu vizinho? Tem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa? Será que é importante nós observarmos quais são os planos de Deus para a nossa vida, para que nós nos realizemos com aquilo que Ele nos dá? Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito daquilo que Deus fez através do povo de Israel, as suas escolhas e as consequências das mesmas. Então, você é o meu convidado para estar conosco no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Que legal ter você conosco mais uma vez. Muito bom saber que você fez uma boa escolha de estar na presença do Pai, de aprender um pouco mais a respeito da sua palavra e da vontade dele para a sua vida. E eu sempre gosto de, através do meu agradecimento, presentear você com uma revista especial da nossa rede Novo Tempo de Comunicação. Eu tenho em minhas mãos a revista Deus Me Ouve. Você já se fez essa pergunta em algum momento? Diante de questionamentos, de dúvidas e súplicas a Deus e aparentemente as respostas não virem, nessa revista você consegue encontrar as respostas para essa dúvida. E aqui você vai aprender um pouco mais a respeito da oração. Como é que você pode orar para que a sua oração ela seja eficaz, para que Deus possa lhe ouvir, uma oração que tenha fé, que seja movida pelo Espírito Santo. Essas e outras respostas você pode encontrar na revista Deus Me Ouve. E você talvez possa estar me perguntando, mas pastor, como eu consigo ter essa revista em minhas mãos? É simples, é só você mandar uma mensagem para nós através do WhatsApp 12 982 44 4449, ou se você também quiser acessar o nosso site, é simples, é só você colocar novotempo.com/escola bíblica. Tanto pelo nosso WhatsApp quanto pelo site, você pode acessar, colocar os seus dados para que a nossa revista chegue de forma gratuita em sua casa. Então, não tem por que você perder tempo. Este é um guia que vai te auxiliar e te ajudar a ser uma pessoa cada vez mais ávida no estudo da Palavra de Deus. E se você também tem o desejo de se tornar um anjo da esperança, não sei se você acompanhou, mas recentemente nós tivemos uma linda programação falando a respeito daquilo que a Novo Tempo faz através das doações que chegam até nós. Se você tem o desejo de também ser parte desse time, é só você entrar em contato conosco através do DDD 12 21 27, número 3030. Então, para ser um anjo da esperança, as descrições e as informações estão aqui abaixo. Então, ligue, faça parte desse movimento lindo, para que mais pessoas sejam abençoadas através de você. E, como eu mencionei mais cedo, este é um programa para que você e eu nos encontremos com a Palavra de Deus. Esse é o objetivo desse programa, porque tudo aquilo que nós fazemos, tanto na Rede Novo Tempo, mas nas nossas decisões diárias, precisam ser baseadas na Palavra de Deus. E é por isso que eu tenho em minhas mãos o texto sagrado, e aqui eu gostaria que eu e você pudéssemos meditar um pouco em alguns versos de um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento há um bom tempo. E eu coloquei por título a nossa mensagem de hoje, o tema, o perigo de ser como todo mundo. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já lidou com essa questão de pedir para um pai, a uma mãe, alguma coisa, ou até você como pai já deve ter escutado alguém, o seu filho vir falar para você, papai, mamãe, eu quero muito fazer isso, eu quero muito ir para um determinado lugar. E nessa conversa, o argumento que eles tentam usar, e eu já tentei usar várias vezes, era de sempre falar, todo mundo está fazendo, todo mundo está tendo isso, todo mundo tem, todo mundo se veste assim, todo mundo vai para tal lugar, só eu que não vou. E a resposta clássica que a gente ouve dos nossos pais é, você não é todo mundo. E a gente tem a tendência de, assim como as crianças,
duvidarmos da sabedoria do nosso superior, do nosso pai, da nossa mãe, que nos ama tanto. E sempre quando a gente desobedece uma ordem dos nossos pais, a gente quebra a cara. Isso não foi diferente com o povo de Israel. E é por isso que eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. No capítulo 8 de Samuel, do primeiro livro desse profeta, nós vemos aqui uma história movida por um pedido do povo de Israel a Deus, só que com motivações erradas. E é por isso que nós iremos estudar um pouco a respeito desse texto, e sempre ao abrirmos a Bíblia, nós não podemos fazer a leitura da mesma sem convidarmos o nosso mestre, o autor da Bíblia, o Espírito Santo, para que nós consigamos compreender aquilo que nós iremos estudar. Então, como você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, acessível a cada um de nós, mas esse livro ele se torna um livro comum se nós não formos a ele com humildade, com o desejo de, através da Tua ajuda, compreendermos aquilo que ele tem a nos ensinar. O nosso pedido é que, através da leitura do mesmo, ela possa transformar o nosso coração, que as nossas atitudes e escolhas possam ser movidas por Ti. Então, por favor, Pai, esteja conosco neste momento. Nos abençoe e faça com que aquilo que eu irei dizer seja apenas aquilo que o Senhor deseja. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Maravilha! Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta e é por isso que eu quero ler com vocês alguns versos. E o primeiro deles está no capítulo 8 de 1 Samuel, nos versos 5 e 7. E aqui diz assim: eles disseram, veja, e aqui o povo de Israel estava indo até Samuel para indagá-lo, dizendo, o Senhor já está velho, e os teus filhos andam pelos caminhos que não são os seus. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Este foi o verso que eu escolhi como base para que o título do sermão fosse escolhido. Nós queremos ser como todo mundo, mas às vezes isso nos traz algumas implicações negativas. E no verso 7 nós vemos qual é a reação de Deus ao ouvir isso do povo. Ele diz a Samuel, Samuel, atenda a voz do povo em tudo quanto eles disseram, pois eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim, para eu não reinar sobre ele. Eu quero extrair algumas lições desses e outros versos que estão nesse contexto. E para iniciar a nossa meditação a respeito desse texto, eu me lembro de um pensamento muito profundo a respeito desse episódio que diz assim, quando Deus permite ao homem seguir o seu próprio caminho, esta é a hora mais sombria de sua vida. O que eu quero dizer com isso? Quando nós somos movidos não mais pela mão poderosa do nosso Deus, nós corremos o risco de seguirmos aquilo que o nosso coração nos leva a fazer. E o nosso coração, como a Bíblia diz, é enganoso. É dali que procede os maus desígnios, os maus pensamentos. E a gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que abandonaram a Deus, permitindo que fossem movidos apenas pelos seus próprios desejos e no final da sua vida tiveram momentos muito trágicos. E a gente começa por Eva, primeiro personagem que aparece ali no livro de Gênesis, e desde o último personagem, todos eles sofrem duras penas por escolhas distantes de Deus, com exceção de Jesus, é claro. Mas se você for parar para pensar, Caim, ele queria sacrificar a Deus de acordo com os seus próprios termos, com as suas próprias convicções. Como é que a sua história termina? Ele mata o seu irmão, se torna um homem odiado e perseguido por onde anda. Abraão e Sara, mais à frente, também sonhavam em ter uma criança em seu próprio tempo. Deus havia prometido que eles teriam um filho, mas em tentarem fazer da sua própria forma, da sua própria maneira, se distanciando da vontade de Deus, isso passa a existir uma disputa familiar que continua até hoje. Todas essas histórias que nós vemos no Oriente Médio, entre dois grandes povos
começou essa guerra, essa peleja lá atrás, com uma decisão errada de Abraão e Sara. E agora os descendentes de Ismael e Isaque guerreiam até hoje, por uma escolha errada, distante da vontade de Deus. Ló, semelhante aí, parceiro de Abraão na sua peregrinação, ele olha e decide escolher uma terra bonita, a terra de Sodoma. Mas por causa dessa escolha, ele deseja ir para um lugar onde tem iniquidade. E com isso ele perde todos os seus bens e a maior parte da sua família. Vocês entendem como é trágico quando nós decidimos sermos guiados e movidos pelas nossas próprias paixões? Pelos nossos próprios desígnios em falar, Senhor, nós queremos ser como todos. E foi isso que o povo de Israel mencionou. Se a gente for um pouco mais à frente, nos versos 4 e 5, é dito exatamente isso. Os anciãos se reuniram diante de Samuel e falam, nós queremos um rei. Nós queremos ser como todas as outras nações, todas têm um rei, por que nós não teremos? Só que, amigos, infelizmente o que move o desejo do povo de Israel é o orgulho e a inveja. Essas foram as raízes para a sua indagação, para a sua petição. E se a gente for observar o contexto de tudo que acontece na engrenagem da forma como Deus conduziu o povo de Israel, nós nos lembramos que o governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. O trabalho de Moisés, por exemplo, e dos demais que eles iam convidando, os 70 anciãos, depois os príncipes e juízes, todos eles tinham o objetivo de pôr em execução as leis que Deus havia dado ao seu povo. Eles não tinham autoridade alguma em si mesmos para legislar quais seriam as diretrizes para a nação. Eles eram movidos pelas decisões vindas do próprio Deus. Aqui, até este momento, existia a teocracia, era Deus sobre todos. Era Deus que governava, era Deus que estabelecia as leis, sempre pensando naquilo que era o melhor. E aqui nós vemos que, nesse contexto, um dos argumentos que eles usam no verso 4 é: Samuel, você está ficando velho, os seus filhos estão se corrompendo. E isso é dito aqui no verso 3 também. Eles estavam se inclinando a suborno, eles estavam fechando os olhos para as injustiças que estavam acontecendo. E eles usaram isso como uma justificativa para pedir a Deus um rei. Mas a verdadeira motivação que estava em seus corações era o desejo de serem como as outras nações. O que eles não haviam refletido é que as desvantagens da monarquia de Israel, elas superavam grandemente as vantagens de ter Deus como seu Senhor. Queridos, muitas vezes nós corremos o risco de justificar a nossa rejeição a Deus, apontando a falha de um ser humano. Contudo, o problema está muitas vezes em nosso coração. Eu não sei se você já usou o argumento de falar, eu não vou mais à igreja porque ali tem pessoa X ou Y que eu não gosto, que faz isso ou aquilo que é errado, e eu agora começo a colocar a culpa no outro para justificar as minhas atitudes que podem ser erradas. O pedido de Israel era uma rejeição direta a Deus como rei e governante. O que eles queriam era seguir apenas os costumes das outras nações, não percebendo que as outras nações elas viviam em jugo do pecado e da opressão. Eles estavam apenas movidos por tudo aquilo que eles desejavam. Tudo que eles mais queriam era ser como os outros. E esses pedidos eram apenas quebras das promessas que eles já haviam feito a Deus muito tempo antes. E aqui eu destaco 2 versos. Êxodo, no capítulo 15, verso 18, eles falam a plenos pulmões, o Senhor reinará por todo sempre a cada um de nós. Mais à frente, em Juízes, no capítulo 8, verso 23, eles falam, o Senhor dominará sobre vós. O povo de Israel tristemente é conhecido pelas suas muitas escolhas erradas, movidas por impulsos, por influências externas que eles olhavam as nações que aparentemente prosperavam. Mas infelizmente nós também agimos da mesma forma. Nós muitas vezes tomamos decisões baseadas na comparação com o mundo a nosso redor.
Muitas vezes nós rejeitamos o caminho de Deus. E a história do pedido por um rei é um reflexo da condição humana, de rejeitarmos o governo divino em busca de algo mais tangível. Mas muitas vezes o que nós encontramos é decepção. Eu não sei se em algum momento você já falou: Senhor, está difícil guardar o sábado, ser fiel aos teus mandamentos, eu não posso perder meu emprego. Ou estando num contexto de amizades que não são benéficas para você, você fala: eu não posso ofender o meu amigo, é ali que está todo mundo, eu não posso estar distante deles. Ou você pode usar o argumento de falar: Senhor, os tempos mudaram. Isso que existia lá no tempo da teocracia não existe mais. Hoje as coisas são mais diferentes. Não tem como uma pessoa sozinha ser contra a multidão e fazer alguma diferença. Queridos, são muitas as justificativas que nós criamos para tentar embasar as nossas escolhas erradas, as nossas escolhas que são distantes da vontade de Deus. E como eu mencionei mais cedo, se nós insistirmos em nosso próprio caminho, as horas mais sombrias de nossa vida estarão à nossa frente. Se você observar mais à frente, Deus fala para Samuel, no verso 7, atenda à voz do povo, faça o que eles desejam, mas antes adverta-os solenemente e explique-os qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Isso está no verso 9. Nós vemos aqui que mesmo diante de tudo aquilo que o povo de Israel está decidido a fazer, eles falam: nós não queremos mais que Deus seja o nosso Deus, o nosso juiz, o nosso rei. Nós queremos ser governados por pessoas. Tem inclusive uma citação que eu destaquei aqui de um teólogo, Matthew Henry. Ele diz: ao preferir um rei terreno, Israel colocou a sua confiança no braço de carne ao invés de estar na providência de Deus. Esta foi a raiz da sua desobediência. Mas Deus fez questão de alertar o povo. E aqui no verso 9, Deus diz, atenda a sua voz, mas adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Dos versos 10 até o verso 18, Deus apresenta para eles todas as características de um rei. Ele agora descreve tudo aquilo que eles iriam enfrentar se eles de fato estivessem decididos em seguir aquele caminho. E agora existia uma preocupação. Será que de fato eles iriam continuar desejosos em ter um rei diante deles? Porque aqui nos versos seguintes, o que Deus diz, por exemplo, no verso 11, ele tomará os vossos filhos e eles servirão ao rei. No verso 12, eles irão lavrar os seus campos, eles irão tomar suas posses. Verso 13, eles vão tomar as vossas filhas para servirem. Verso 14, ele tomará o melhor das vossas lavouras. Verso 16, ele tomará os vossos servos e vocês, no verso 7, serão os seus servos. Mesmo Deus, como um pai de amor, tentando abrir os olhos dos seus filhos para enxergar o que estava diante deles, a resposta é forte e é clara. No verso 19, porém o povo não atendeu à voz de Deus, não atendeu à voz de Samuel e disse: não, nós queremos e teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. E eu quero aqui fazer uma pausa para que você e eu entendamos alguns aspectos desse diálogo de Deus com o seu povo. Já imaginou você amando um filho, cuidando dele em todas as fases da sua vida, indicando qual é a melhor direção para ele seguir, mostrando: aqui é o caminho certo, este daqui não vai te trazer benefícios. E aí chega um determinado momento, depois de tudo que você fez, inúmeras provas do seu amor, o seu filho diz para você: eu não quero mais que você me ajude, eu não quero mais que você me direcione no caminho correto, eu quero tomar as minhas próprias decisões. Mesmo com uma fala tão dura, o amor de Deus prevalece. E é por isso que ele fala para Samuel: Samuel, adverte-os solenemente. Eu não quero que eles entendam que eu sou um pai ruim, carrasco. Eu quero permitir que eles tenham a liberdade de escolher. Eu quero que eles tenham a liberdade de decidir o que é melhor ou pior.
E Deus é tão maravilhoso ao ponto de nos permitir que nós tomemos decisões a partir ou do estudo, das possibilidades, daquilo que é melhor ou pior, mas a gente também corre o risco de, através da experiência, eu quebrei a cara, eu me arrependi, eu fui para o fundo do poço, eu aprendi que eu não vou mais caminhar por essa direção. E Deus, Ele permite, Ele tolera que os seus filhos sigam na direção deles. No verso 7, a expressão atende à voz do povo em tudo quanto me diz, isso é repetido 3 vezes. Deus permite 3 vezes que Samuel atenda ao pedido do povo. Em sua soberania, Deus permite que nós experimentemos as consequências das nossas escolhas. O pedido por um rei revelou a ingratidão do povo e a falta de fé em Deus. Eu já aconselhei muitas pessoas no ministério pastoral, é comum de a gente conversar com jovens, com adultos, e uma das muitas petições que as pessoas vêm até nós conversar é de falar: pastor, como eu sonho em ser esposo ou esposa de alguém, como eu gostaria de ter alguém ao meu lado. E as pessoas encontram alguém nessa caminhada. Só que, perante a luz da Bíblia, nós vemos que essa pessoa não se enquadra naquilo que proporcionará à pessoa a felicidade. E mesmo você conduzindo-a, falando, talvez essa não seja a melhor direção. E muitos rejeitam os conselhos, muitos falam, não, talvez a sua ideia está ultrapassada, eu quero mesmo assim. E quer insistir, e insiste em pintar uma versão talvez melhorada dessa pessoa. E assim como nestes casos, Deus também tolerou. Diante de tantos pedidos do povo de Israel, nós queremos um rei, Deus falou, tudo bem. Se é isso que você tanto deseja, vai em frente. Deus, Ele primeiro alerta, Ele aconselha, mas Ele continua amando o seu povo. E aqui, diante de todo o amor que Ele expressa a cada um deles, Ele fala, tudo bem. Atenda a sua voz, Ele diz para Samuel, permita que eles vão na direção que eles tanto desejam. E tem uma citação que diz, muitas vezes Deus permite que colhamos os frutos amargos das nossas escolhas para nos ensinar o quanto a sua vontade é superior. Às vezes, infelizmente, um dos métodos de aprendizado é quando nós erramos, falhamos, e nós precisamos colher os amargos frutos das nossas escolhas para nos olharmos para trás e olhar para Cristo e falar, Senhor, perdão. De fato, eu deveria ter confiado no Senhor. Se nós passássemos a observar mais tudo aquilo que Deus fez na nossa caminhada até aqui, tanto cuidado, tanto amor, nós confiaríamos inteiramente nele. O povo de Israel tinha inúmeras evidências de que Deus o amava, de que Deus os protegia em todo o tempo, de que Deus dava vitória em todas as batalhas que eles enfrentavam. Só que quando nós somos movidos pelos nossos desejos, quando nós somos movidos pelas nossas intuições, que muitas vezes são falhas e errôneas, nós nos afastamos da vontade de Deus e, infelizmente, Ele, pelo seu amor e pelos atributos do seu caráter, Ele precisa permitir que nós colhamos os frutos amargos das nossas escolhas. Ele precisa permitir que nós continuemos escolhendo, porque se Ele impedisse isso de nós, Ele não nos daria livre-arbítrio. Nós seríamos apenas robôs em suas mãos, mas Ele nos permite que nós sempre decidamos. Mas antes das nossas escolhas, Ele coloca em nossas mãos a palavra. Como o salmista diz, ela é como uma lâmpada para iluminar os nossos passos, o nosso caminho. É através da Bíblia que eu consigo encontrar o caminho para a salvação. É através da palavra de Deus que nós encontramos as verdades bíblicas a respeito do próprio Messias. Porque Ele mesmo diz, elas testificam de mim, elas falam de mim. E Jesus, se você observar comigo, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 18, nós vemos aqui que Ele fala a respeito de um reino. Ele diz no verso 36, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, os meus servos lutariam uns contra os outros, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. A história de Israel, ela aponta para a necessidade de um rei perfeito.
O desejo incessante do povo de Israel era de que alguém os governasse. E deveria ser Cristo Jesus. Porque Ele não governa com impostos ou opressão, mas com amor e justiça. Se você for um pouco mais a fundo na história do povo de Israel, você vai encontrar os resultados das escolhas que eles tomaram lá atrás. Você observará tudo aquilo que eles fizeram, depois com reis carrascos, duros, que fizeram com que o povo sofresse penosamente. O desejo de Deus para o seu povo nunca foi de ser um juízo punitivo, castigador. Pelo contrário, tudo que Ele desejou era de nos dar amor, era de nos dar paz. E é por isso que Ele diz mais à frente, e a paz que excede todo entendimento, guarde o vosso coração. O que Deus deseja para mim e para você é que nós tenhamos paz. E para isso nós precisamos confiar não em governos humanos, mas nós devemos confiar em Cristo, o nosso Rei Supremo. Tem um texto que eu gosto bastante, no Salmo 20, no verso 7, que diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em nosso Senhor, o nosso Deus. Eu e você precisamos depositar a nossa fé naquele que pode todas as coisas, que cuidou de nós desde quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. O pedido de Israel por um rei é um lembrete de que muitas vezes nós rejeitamos o governo de Deus para seguir os nossos próprios desejos ou as tendências, a moda do que o mundo está ofertando. No entanto, querido amigo, Deus em sua misericórdia nos abandona, nunca nos abandona. E Cristo é o Rei que restaura tudo o que perdemos em nossas escolhas equivocadas. Eu gostaria de convidar você neste momento a refletir sobre a sua vida. Será que tem algum espaço em seu coração que você tem rejeitado o governo de Deus? Será que tem algum espaço que você ainda não preencheu com a vontade do Pai? É possível que em seus negócios você tenha pensado, olha, tudo bem, eu posso confiar a Deus a minha família, eu posso confiar a Deus o meu culto pessoal, mas o meu namoro não, essa parte aqui não dá. Por que não entregar sem reservas a sua vida ao Pai, que cuidou de você todo o tempo? Essa história mostra e é um reflexo de quando nós decidimos tomar decisões longe de Deus. E eu queria que você se lembrasse, o nosso Pai que tanto nos ama, tudo que Ele mais deseja é que nós nos entreguemos a Ele sem reservas. Tudo que Ele mais deseja é que nós tenhamos paz. Os planos que Ele tem para nós, como diz Jeremias, não são de mal, mas de paz. Por que tentar confiar em seu próprio entendimento? Por que confiar naquilo que há dentro do seu coração? Se nós temos tantas evidências do cuidado e amor de Deus pelos seus filhos. No final da Bíblia nós vemos que a promessa dele é que Ele irá restaurar este reino, que está devastado pela influência do mal. E Ele será o nosso governador, Ele será o nosso juiz para sempre. Hoje, eu e você temos a opção e a oportunidade de escolhermos a Ele como o único Salvador e Senhor da nossa vida. Você tem o desejo de entregar-se sem reservas a Ele para que o governo da sua vida esteja nas mãos do Rei que nunca falha? Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Ele misericórdia e a bênção sobre a nossa vida. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos traz inúmeras histórias para nos lembrar de quem Tu és e quem nós somos, e para que nós também entendamos a necessidade de dependermos de Ti por completo, e que nunca nada neste mundo possa nos trazer brilho e desejo de sermos como todos os outros, mas que nós sejamos como o Senhor. É o que te pedimos por Jesus. Amém.